Três histórias de terror verdadeiras e aterrorizantes que aconteceram no Milharal. O vulto da capela abandonada. João se mudou com sua família para uma vila afastada no interior do Maranhão, mas mantivemos nossa amizade viva. Sua família tem raízes fortes no sertão, e muitos diriam que são bem matutos, então a mudança não me surpreendeu. Adoram quando vou visitá-los. Agora, com 19 anos, enquanto estou na universidade, João ajuda o pai com o trabalho no campo. A fazenda deles é vasta e já estive lá algumas vezes. Numa sexta-feira de setembro, fui passar o fim de semana com eles. A mãe e a irmã de João estariam fora, deixando apenas ele e o pai. Depois de dirigir por 5 horas, finalmente cheguei ao sítio. Para chegar lá, tive que pegar uma estrada de terra a uns 500 metros da rodovia. Fui recebido calorosamente por João e seu pai. Eles estavam à sombra de um cajueiro, tomando cachaça. Depois de guardar minhas coisas, sentei com eles. João falava das trilhas por onde poderíamos levar meu carro para uma aventura off-road. Estava empolgado, nunca tinha feito algo assim. Antes, o pai dele preparou um churrasco. Depois, disse que iria visitar um amigo. Já ao entardecer, João e eu pegamos meu carro e seguimos para a trilha que ele recomendou. Ao voltar para a estrada principal, passamos por uma antiga capela abandonada, ao lado de um vasto campo de mandioca. João comentou que sempre passava por ali, mas nunca tinha entrado. Decidimos voltar mais tarde, mas, dessa vez, de bicicleta. Eles tinham várias mountain bikes, todas equipadas com lanternas. João pegou uma garrafa de cachaça e algumas pilhas extras. Ao chegar na capela, já estava bem escuro. A vegetação ao redor estava alta e densa. Antes de entrar, escondemos as bicicletas no campo de mandioca. Estávamos cautelosos, usando as lanternas o mínimo possível. Queríamos tirar fotos artísticas para nossas redes sociais, se conseguíssemos achar uma entrada. A construção denunciava que ali já fora um local de fé e oração. Ao espiar uma das janelas, não conseguíamos ver nada. Pedi a lanterna para João e iluminei o interior. No que pareceu ser um antigo banco de igreja, vimos a silhueta de uma figura humana, imóvel. João murmurou que parecia um espantalho ou algo do tipo. Brincamos sobre quem estaria certo, eu dizendo ser algum andarilho e ele insistindo na ideia do espantalho. Procuramos uma entrada, mas estava trancada. Decidimos dar a volta na capela para ver a figura mais de perto. Porém, ao iluminar o local novamente, a figura havia sumido. Estávamos inquietos, quando ouvimos um som vindo do interior da capela. Parecia uma porta rangendo. Nos agachamos e tentamos ouvir melhor. Sons de passos e o farfalhar das plantas nos deixaram em alerta. De repente, sentimos uma presença se aproximando rapidamente. Sem pensar duas vezes, corremos em direção ao campo de mandioca. As plantas nos cortavam enquanto fugíamos. Ao chegar na estrada, ligamos para o pai de João, que prontamente veio nos buscar. No dia seguinte, armado, o pai de João nos levou de volta à capela. Encontramos nossas bicicletas e as colocamos na carroça. Quando estávamos indo embora, uma figura apareceu na janela da capela, nos observando. Era a mesma que vimos na noite anterior. O pai de João, um homem valente, ficou visivelmente perturbado. Naquela noite, fomos a um bar local e tentamos esquecer o ocorrido com música e comida típica. O pai de João informou a polícia local sobre o estranho na capela. Quem era aquela figura e o que queria, nunca soubemos. E talvez seja melhor assim. O segredo da fazenda Inácio. Moro em uma antiga fazenda no sertão de Pernambuco, junto ao meu irmão, Lucas, e sua esposa, Clara. Durante a época de colheita, trabalhamos juntos nos vastos campos, mas na entre-safra, eles costumam viajar, e eu fico sozinho,
guardando as mágoas da perda de minha noiva, Marina, que desapareceu misteriosamente naquelas terras há alguns anos. Era uma noite abafada de outubro, próxima da última colheita. Lucas e Clara tinham ido a uma festa em uma cidade vizinha, e eu estava sozinho, ouvindo os grilos e o vento sussurrante. O silêncio foi abruptamente interrompido por um grito agudo e desesperado, que ecoou pela vastidão da fazenda. Sem hesitar, peguei minha espingarda e saí, a luz da lua iluminando parcialmente o caminho. O grito parecia vir do milharal, que há anos contavam histórias de aparições e vozes. Atirei um tiro para o alto, tentando alertar ou assustar quem estivesse lá. Então, uma voz feminina gritou por socorro, seguida de um silêncio sepulcral. Liguei para a polícia local e aguardei, com a espingarda em mãos e o coração acelerado. 4 policiais chegaram e, juntos, iniciamos uma busca pelo milharal, com lanternas em mãos e chamados constantes. Após horas sem encontrar nada, um dos policiais sugeriu que poderiam ser jovens da região tentando me assustar, conhecendo a história de Marina. Retornei à casa, fechando todas as janelas e portas. Mas, enquanto tentava adormecer, ouvi barulhos no andar inferior. Peguei minha espingarda e fui investigar. Ao chegar ao pé da escada, vi uma sombra se movendo rapidamente pela sala. Com a arma em punho, gritei para a figura parar. Porém, ela correu em direção à porta dos fundos e desapareceu na escuridão. Liguei para Lucas, que contatou novamente a polícia. Os mesmos policiais voltaram e, desta vez, realizaram uma busca mais minuciosa nos arredores da fazenda. Um deles ficou de vigília durante a noite. No dia seguinte, enquanto finalizava a colheita, algo me chamou a atenção, um sapato feminino, parcialmente enterrado. Parecia com os que Marina usava. Liguei novamente para a polícia, que veio rapidamente. Eles buscaram por mais evidências e, após algumas horas, encontraram um lenço com iniciais TMC, as mesmas de Marina. Os cães farejadores foram trazidos, e eles conduziram os policiais a uma área mais afastada do milharal, onde encontraram vestígios de uma cova antiga, agora vazia. A investigação foi reaberta, e muitos começaram a especular sobre o que realmente aconteceu com Marina e quem estava na minha casa naquela noite. O mistério envolvendo a fazenda Inácio ganhou notoriedade, com muitos acreditando que a alma de Marina ainda perambula pela região, clamando por justiça. Nunca descobrimos quem era a figura que invadiu minha casa, nem o que aconteceu com minha noiva. Mas as noites na fazenda nunca mais foram as mesmas, e os gritos, segundo dizem, ainda podem ser ouvidos nas noites mais escuras de outubro. Bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por se inscrever, ativar as notificações e deixar o like. Confira na descrição deste vídeo o link para o livro Joyland, do gênio do terror, Stephen King. O livro tem mais de 5.000 avaliações positivas na Amazon, vale a pena conhecer. Ao comprar pelo link abaixo você está apoiando o canal. Muito obrigado por seu apoio. O sussurro na casa abandonada. Em nossa infância, tínhamos uma casa antiga em Ubatuba, São Paulo, que era passada de geração em geração na família. Embora fosse chamada carinhosamente de casa de férias, o local era uma antiga mansão com arquitetura do início do século XX, já desgastada pelo tempo. Eu e meus 3 irmãos, sempre ansiosos, associávamos a chegada a Ubatuba ao avistar da torre mais alta da mansão, um lugar que diziam ser assombrado. Eu, sendo o segundo mais velho, tinha cerca de 14 anos quando essa história aconteceu. Meus irmãos tinham 12, 10 e 8 anos, respectivamente. Apesar da casa ser antiga, ainda conservava uma atmosfera misteriosa e encantadora. Uma antiga TV preto e branco, no entanto, era o suficiente para ligarmos nosso PlayStation e nos divertirmos. Ao longo dos anos, criamos laços com o local, descobrindo cada canto escondido da mansão e seus arredores. Havia uma antiga escola próxima, com um parque que parecia saído de um conto gótico,
onde brincávamos ao entardecer. A mata densa que rodeava a propriedade era outro lugar que nos chamava para aventuras. Porém, havia uma casa vizinha que sempre despertou nossa curiosidade. Era uma construção que parecia abandonada há décadas, situada no topo de uma colina, com um pequeno milharal murchando em seu entorno. Era uma visão perturbadora, pois nunca vimos sinais de vida ali. Certa tarde, decidimos explorar a casa misteriosa. Com a curiosidade pulsando em nossas veias, nos aventuramos pela propriedade. O silêncio era ensurdecedor e a única coisa que podíamos ouvir eram os murmúrios do vento e os sussurros das árvores. Como era de se esperar, optamos por um jogo de esconde-esconde. Ao me esconder no milharal, pude ouvir passos cuidadosos e sussurros distantes. Presumi ser um dos meus irmãos e continuei imóvel. Quando os passos se aproximaram, acendi minha lanterna, esperando pegar um deles de surpresa, mas ao invés disso, me deparei com o vulto de um homem alto, cujo rosto estava parcialmente encoberto pela escuridão. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma luz sinistra e sua voz rouca sussurrou: "Por que você veio aqui?" O terror tomou conta de mim e corri o mais rápido que pude, gritando pelos meus irmãos. Ao nos reunirmos, todos estavam pálidos e ofegantes. Eles também tinham ouvido os sussurros. Corremos de volta à nossa mansão e trancamos todas as portas e janelas. Contamos aos nossos pais sobre o encontro e, ao ouvir nossa descrição, nosso pai ficou visivelmente perturbado. Mais tarde, ele nos revelou que a casa vizinha era conhecida por ser assombrada, e que muitos moradores locais evitavam passar perto dela, especialmente à noite. Aquela noite, o silêncio foi interrompido por batidas na porta e sussurros vindos de fora. No dia seguinte, encontramos marcas de mãos sujas de terra no vidro das janelas e um antigo retrato de um homem, semelhante ao que vimos, jogado no chão da varanda. A partir daquele dia, nunca mais brincamos perto da casa vizinha e, eventualmente, nossa família decidiu vender a mansão. O mistério do homem sussurrante permanece até hoje, e sempre que passo por Ubatuba, sinto um arrepio ao lembrar daqueles olhos brilhantes na escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo. Lembre-se de deixar o like. Continue comigo em mais um conto de terror que vai atrapalhar o seu sono de hoje à noite. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora, se tiver coragem.